E o vídeos, por exemplo, o GoTube, Broadcasting, segue o estilo do popular YouTube, e afirma utilizar a tecnologia web para conectar cristãos com a finalidade de promover e disseminar o evangelho no mundo. Porém, o site potencializa uma tendência de levar, para a internet, a discussão de temas religiosos ortodoxos, que, em alguns casos, já chegou a causar problemas em alguns países árabes. Recentemente, a mídia divulgou que o governo do Paquistão bloqueou o acesso a sites, principalmente de vídeos, cujos conteúdos de suas páginas considera ofensivos ao Islã. Outros países, também, já bloquearam o acesso ao YouTube, como a Turquia e a Tailândia, gerando, logicamente, um estado de grande irritação por parte dos usuários, apesar de os provedores nada poderem fazer diante da imposição dos governos fundamentalistas. Todavia, ao inverso dessa medieval intolerância, a rainha Rania, da Jordânia, de forma inteligente, tem utilizado sites de vídeos contra o preconceito. A esposa do rei Abdullah acredita que o mundo está passando por intensas mudanças, principalmente aquelas movidas pela força do instinto, em que a violência substitui o diálogo e a compaixão perde para o ódio. Ela sustenta a tese de que a internet é um canal de comunicação de extrema importância entre Ocidente e Oriente e, por isso mesmo, decidiu usar o site de compartilhamento de vídeos para acabar com os estereótipos ligados aos árabes e ao Islã no Ocidente. A rainha jordaniana não é a única figura pública a se aproveitar da popularidade da internet, e particularmente dos sites de vídeos, pois outros políticos e monarcas, ao redor do mundo, também se utilizam desse inigualável instrumento de comunicação, mas, obviamente, na condição de uma árabe de renome, usa a internet para se relacionar com o Ocidente e promover o Islã moderado, sobressaindo-se as demais personalidades mundiais. A comunicação virtual é tão poderosa que a rainha Elizabeth II da Inglaterra lançou seu próprio canal em Webcity, um site de vídeos, onde mensagens, com sons e imagens, são compartilhadas. Ela afirmou que o novo meio de comunicação tem tornado a sua mensagem mais pessoal e direta. No YouTube, por exemplo, já há canais exclusivos do gabinete britânico e do presidente da França, Nicolas Sarkozy. A rigor, pela rede mundial de computadores, temos excelente meio de divulgação de ideias e informações, em face da sua facilidade, versatilidade, abrangência, interatividade e baixo custo. Pela internet, consegue-se atingir, também, uma população anônima que não pode ou nem sempre vai a uma casa espírita. Portanto, o uso da tecnologia, em geral, e, especificamente, da tecnologia da informação dentro da casa espírita, e na divulgação interna e externa da doutrina dos espíritos, é um recurso de real importância e de profunda utilidade nos trabalhos espíritas, sempre apoiados na razão, e respaldados na ciência, na filosofia e na religião. Até porque, estamos vivendo tempos de globalização da informação, que tramita numa velocidade impressionante, com tendência a aumentar mais ainda. Para a divulgação do espiritismo, essa tecnologia avançada significa tempo ganho sobre o que teríamos a despender, repetindo, continuamente, as mesmas coisas, muito embora a publicação de livros espíritas, sem dispensá-los, obviamente, vem contribuindo, significativamente, com a aceleração progressiva do movimento espírita. Em entrevista para a revista O Consolador, de Londrina, Divaldo afirma: a internet, como tudo que o homem toca e corrompe infelizmente, tornou-se veículo de informações incorretas, de agressões, de desmoralizações, de infâmias, de degradação e de crime. Mas também de grandiosas realizações que dignificam o gênero humano e preparam a sociedade para dias mais belos e mais felizes. Allan Kardec previa, no século XIX, que uma publicidade em larga escala,
feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-lhes os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder, diante do ascendente da opinião geral. Como se observa, a divulgação em grande escala se consegue, atualmente, através da rede de computadores, o que permite a troca de informações dos mais variados assuntos, enviar mensagens, conversar com milhões de pessoas ou, apenas, ler as informações de qualquer parte do planeta. Em face disso, cremos que ela tem o papel mais importante na divulgação do espiritismo contemporâneo, apoiado no que Emmanuel ensina. O espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Nos dias de hoje, existem inúmeros grupos de estudo e discussões sobre temas espíritas, na internet, com um conteúdo magnífico. Não há dúvida de que é um excelente instrumento de divulgação, especialmente, pelo fato de atingir longas distâncias, e, até mesmo, outros países, onde a doutrina espírita, ainda, é pouco conhecida. Cremos que nós, os espíritas, não devemos resistir aos avanços da tecnologia, temos que nos acostumar com isso, e estarmos sempre atualizados, porque a geração que já se aproxima dominará essa linguagem e, se pudermos facultar a aquisição do conhecimento espírita a esses jovens do futuro, será um extraordinário projeto espiritual para a sociedade contemporânea. A internet elimina as barreiras físicas e estabelece a ligação que permite que as notícias corram rapidamente o mundo, que novas ideias sejam apresentadas e debatidas, que exemplos sejam conhecidos e seguidos, que resultados sejam checados e validados. Nela estamos todos próximos, todos em condição de conhecer o que se passa nos vários cantos deste nosso mundo. Nesta era digital, os estímulos de fraternidade, entre as diversas instituições espíritas em nível mundial, serão factíveis pelo intercâmbio que poderá ser mantido e pela possibilidade de se elaborar cursos interativos, por exemplo, uma discussão da obra de André Luiz, apontando links relevantes entre os diferentes textos, e com comentários feitos por autores reconhecidos. Pela rede de computadores, surge uma nova era para o movimento espírita, sobretudo, na diretriz dada por Ismael ao Brasil. Há 2000 anos, Paulo de Tarso teve que andar a pé, cerca de 500.000 quilômetros, para divulgar a Boa Nova. Hoje, Deus nos oportuniza, do conforto da nossa casa, participar de estudos interativos em salas espíritas, a exemplo do uso do Pautalk, e, com isso, espalharmos a terceira revelação aos mais longínquos recantos da Terra. Por essas razões, o orador Divaldo Franco afirma que se Allan Kardec estivesse reencarnado, nestes dias, utilizar-se-ia da internet com a mesma nobreza com que recorreu à imprensa do seu tempo na divulgação e defesa do espiritismo, diante dos seus naturais adversários, e acrescenta: comovo-me diante deste excelente recurso que diminui distância, ainda mais por sentir, participando deste nosso convívio, alguns benfeitores espirituais que estão a todos nos envolvendo em ondas de paz e vibrações de saúde, entre os quais, os espíritos Eurípedes Barçanufo, Cair Barchutel, Joana de Ângeles e Vinícius, igualmente felizes, abençoando a tecnologia e a informática utilizadas para o bem. Por essas relevantes razões, é interessante que as casas espíritas busquem os recursos tecnológicos como retroprojetores, datasous, áudios, vídeos, filmes, microfones, caixas de som e todo o ferramental disponível que seja útil e aplicável para o aprendizado das verdades da vida, mas, principalmente, através desse imenso e irreversível universo de utilização da informação por meios eletrônicos. Ser espírita erigir a paz edificante, organizando o cenário da nova era.
O mundo passa por decisivo momento de transição, com sofrimentos e inquietações atingindo-nos a todos. Infelizmente, as antevisões flagelantes fazem parte de pensamentos apocalípticos. Alguns confrades forçam argumentos ante os fenômenos calamitosos como se estivéssemos no derradeiro instante da vida planetária. Evoca-se com ênfase o famigerado calendário maia, porém, importa dizer que há muitos séculos as humanidades prosseguem de maneira uniforme a sua marcha ascendente através do espaço e do tempo. É inquietante o aparecimento de facções, seitas e cultos que se multiplicam mundo afora pressagiando flagelos sob o impacto de neurotizante expectativa irrequieta de uma nova era. Além disso, o argumento do fim dos tempos é uma peculiaridade de alguns médiuns distraídos, que propagam catástrofes naturais como se fossem a ira de Deus. Há nessas ocasiões pessoas maníacas que abandonam emprego e família, à espera do grande final, e alguns criam seitas delirantes. Só na França há cerca de 200 seitas, com 300 mil adeptos. No Japão, inquietos gurus vaticinam o final do mundo. Nos Estados Unidos, pasmem, 55 milhões de americanos creem que falta pouco para o mundo acabar. Nessas cruciais ocasiões de transição planetária, notemos que o advento do mundo de regeneração não se dará nem se finalizará em precário período. E aventureiro datar, precisar, fixar uma estação em que tal processo será complementado. Não se pode esquecer que os distúrbios parciais do globo ocorrem em todas as épocas, e se produzem ainda, porque se ligam à sua constituição, mas esses não são os sinais dos tempos. É inegável que atravessamos um pique elevado de duras provações. De 2007 até 2011 ocorreram comoções colossais na crosta terrestre. Foram terremotos, tornados, ondas gigantes na Ásia, tsunamis, os fenômenos Laninha e El Niño, ciclones extratropicais, recordes de tempestades, enchentes, nunca se viu tanta chuva, aquecimento global, frio descomunal. A fome é outra tragédia que já abarca 1,2 bilhão de pessoas em todo o planeta. A exploração da energia nuclear ainda não é assunto do total controle humano. O desmatamento insano, a poluição do ar, o vigor da expansão do tráfico e consumo de drogas, a banalização do comportamento sexual, estimulado pela revista, jornal, televisão, cinema, teatro, videocassete, TV a cabo, computador etc., que escapam à racionalidade do homem. Há igualmente nesse contexto um preocupante vaticínio sobre a drástica redução da reserva de água potável para daqui a 4 décadas na Terra. Acerca disso, sabemos que algumas potências econômicas querem internacionalizar a Amazônia, por uma simples razão. Cerca de 35% de precipitação de chuva no planeta ocorre naquela área, levando a região a possuir a maior reserva hídrica terrestre. A propósito, sabemos que muitos especialistas preveem conflitos mundiais, tendo como causa a corrida pela posse e controle do líquido vital. Paradoxalmente, pregamos a paz produzindo os canhões assassinos. Cobiçamos resolver os problemas sociais ativando a edificação dos presídios e bordéis. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. A atual situação de violência, maldade, injustiça, opressão dos poderosos sobre os fracos, tanto em nível de pessoas, como instituições e países, certamente terá que ceder lugar a uma nova era de paz, harmonia, fraternidade e solidariedade. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos do século XX, a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas, no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. O século recentemente findo foi, sem dúvida,
o século mais sangrento de todos. Já ocorreram após a Segunda Guerra Mundial 160 conflitos bélicos, com 40 milhões de mortos. Se contabilizarmos desde 1914, estes números sobem para 401 guerras e 187 milhões de mortos, aproximadamente. É notória a eficácia avassalante do avanço científico. Os ensaios da genética, das clonagens, das células-tronco, da cibernética, das conquistas espaciais, do império dos raios lasers, das fibras ópticas, dos supercondutores, dos microchips, da nanotecnologia. Nunca tivemos tanta capacidade de proporcionar bem-estar, casa, educação e alimento a todos, embora nunca tenhamos tido tantos desabrigados, famintos e, principalmente, carentes de educação. Amargamos os contrastes da hegemonia tecnológica, ao mesmo tempo em somos abatidos diante da falta de comida, da dengue hemorrágica, da febre amarela, da tuberculose, da AIDS e de todos os tipos de entorpecentes. Os benfeitores lembram que o ocaso não demora e, sob a saliência de suas sombras espessas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia sem fim constituirá o fulgor imortal da aurora futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Para amenizar a noite que não tarda, recordemos o que o Mestre ensinou. Então, perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Nas próximas reencarnações, se ainda quisermos encontrar aqui estoques razoáveis de água potável, ar puro, terra fértil, menos lixo e um clima estável, precisaremos atuar imediatamente, sem perda de tempo. Apesar dos pesares, não faltam as vozes otimistas que apregoam um porvir renovado sob a luz de uma nova era. É verdade. Paralelamente a todo esse caos, jamais se viu, em todos os tempos, tantas pessoas boas e pacíficas se mobilizarem em prol de programas assistenciais aos irmãos menos afortunados, trabalhando voluntariamente por um mundo melhor e mais justo, e com total desprendimento e espírito cristão. Para descontentamento dos arautos do quanto pior, melhor, felizmente, tudo está se transformando em passo acelerado atualmente, trazendo mais conforto e melhor qualidade de vida ao habitante da Terra. A dor física está, relativamente, sob controle, a longevidade é ampliada, a automação da vida material está cada vez maior, em face da tecnologia fascinante, especialmente na área da comunicação e informática. O Mestre advertiu: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cremos que ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírito é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento, onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem e, onde lavre o pessimismo, ergue-se, de imediato, por mensagem de esperança. Em face do exposto, por mais difícil que seja o processo de seleção final dos valores morais da sociedade, não podemos olvidar jamais que Jesus é o Senhor da vida. Os seus mandamentos não passaram e jamais passarão. Nessa esperança, compreendamos que em suas mãos assentam-se os destinos da terra. Centro Espírita não comporta jogos de azar.
Toda casa espírita deveria consignar nos seus estatutos a impossibilidade total de receber doações de origem duvidosa, quais sejam, fruto de jogos de azar, sortilégios, contravenção ou congêneres subsídios de origem política ou partidária, etc. Destacamos, por oportuno, o perigo de quaisquer jogos, pois podem se tornar um vício, colocando sob suspeita a credibilidade da casa, e abalando a tranquilidade e a harmonia de seus frequentadores. Convém lembrar, igualmente, que os centros espíritas, voltados a essa prática, hospedam irmãos da espiritualidade nada convenientes aos serviços fraternos que a casa oferece. Alguns dirigentes adoram jogar, porém, é importante lembrá-los de que, muitas vezes, é a compulsividade pelo jogo, que a psiquiatria define como jogadores patológicos. Segundo pesquisas, a doença do jogo compulsivo atinge mais de 10% da população mundial. Todos os vícios são, invariavelmente, danosos ao crescimento espiritual da criatura. Hoje, tornou-se modismo o hábito da jogatina. É loteria disso, é loteria daquilo, e, por aí vai. No Brasil, há 60 anos, desde o governo Eurico Gaspar Dutra, os jogos de azar são proibidos. Explorá-los é contravenção penal. O recente fechamento de todos os bingos existentes no Brasil, através de uma medida provisória, não ocorreu da forma que era de se esperar, mas foi uma medida correta. Pôs fim, por vias transversais, a uma prática, comprovadamente, ilegal. O universo da contravenção é, extremamente, perigoso. Tolerar sua prática, por se tratar de um delito menor, enriquece a imoralidade. A tolerância com relação ao jogo do bicho, por exemplo, na Cidade Maravilhosa, já incitou outras áreas a ilegalidades mais graves. De concessão em concessão, é muito fácil chegar a um verdadeiro caos da condição humana. Afirma-se que o governo estimula o jogo legal. Cita-se a Sena, a Mega Sena, a Quina, etc. Lembremos que nem tudo que é legal é moral, muito embora essa diversidade de jogos seja permitida. Não são poucas as imoralidades legalizadas, como, por exemplo, as eutanásias, os abortos, a pena de morte, o que a sociedade aprova, porque os governantes, embriagados pelo poder a qualquer custo, engendram os dispositivos de legalidade. Os chamados jogos de azar, nos centros espíritas, contrariam os princípios cristãos, pelos efeitos nefastos que provocam aos seus invigilantes jogadores. Não podemos compactuar com o desculpismo de ocasião, que estimula o ânimo dos dirigentes das casas espíritas, promovendo rifas e jogos, numa estranhíssima justificativa de que as finalidades são justas. Até, mesmo, para fins beneficentes, não se justificam os meios comprometedores, consoante admoesta André Luiz, em sua maravilhosa obra, Conduta Espírita, publicada pela FEB. É certo que doutrina espírita não pactua com quaisquer proibições em suas hostes, desde que observadas as advertências dos benfeitores, quanto aos malefícios que os vícios, no caso, os jogos, causam aos que a eles se afinizam e se entregam. Devemos registrar, sim, nos estatutos da casa espírita, o famoso fica vedado tal ou qual coisa, pois, não faltará quem sugira a divisão da doutrina em espiritismo conservador e espiritismo liberal, tal qual vem acontecendo sabemos, com outras religiões, que a cada dia perdem adeptos e, consequentemente, força. Não é certo que a união faz a força. Para se angariar recursos, visando obras transitórias das edificações materiais, a experiência tem mostrado que podemos pegar a charrua do esforço redobrado e promovermos os tradicionais almoços fraternos, exibições de fitas cinematográficas, bazares, festival da torta, festival do sorvete, etc.
Se alguém se dispuser a doar para a instituição um bem de expressivo valor, terreno, casa, carro, joias, a fim de ser revertido em dinheiro para obras assistenciais, esforcemo-nos por vendê-lo a preço de mercado, lembrando sempre o que a sabedoria popular proclama: o pouco com Deus, e muito. Qualquer projeto para futuras obras tem que estar atrelado a um estudo prévio de viabilidade, consoante reza o bom senso, pois só devemos tocar avante uma empreita qualquer, depois de esgotadas todas as discussões com um profundo rastreamento das dificuldades reais, após concluirmos ser ou não factível o projeto. Voltando à questão do jogo de azar, se pessoalmente alguém quiser entrar numa casa lotérica e tentar a sorte, o problema é particular de cada um, isso é claro, mas se quiser levar essa mazela para a comunidade espírita, a questão muda de figura. A partir daí, alguém precisa levantar a questão em benefício dos postulados kardecianos. A despeito de quaisquer pretextos, uma instituição espírita não comporta, em suas instalações, rifas e jogos de azar. Na condição de escritor, sei, perfeitamente, que é muito fácil julgar as consciências dos outros, identificar os erros do próximo, reprovar as imperfeições dos confrades, corrigir os equívocos alheios, aconselhar o caminho reto, etc., etc. Sei, também, que não é fácil corrigir as nossas próprias deficiências e, se nos distrairmos, em tais projetos de reforma íntima, não passamos de aprendizes, que fugimos, incautos, à verdade e à lição. Isso não equivale a dizer que dispensamos a ajuda mútua, de irmãos que somos, através de críticas construtivas, para que despertemos nossas energias adormecidas, as mais profundas, a fim de que os ensinamentos do Cristo não sejam, para nós, uma bênção que passa a ser sem proveito pela nossa vida, por não aceitarmos as oportunas advertências de melhoria. Acautelemo-nos contra o escauracho das práticas estranhas no centro espírita. Sabemos, de subejo, que devemos respeitar crenças, preconceitos, pontos de vista e normas de quaisquer pessoas que não leem pela nossa cartilha doutrinária. Porém, temos deveres intransferíveis para com a doutrina espírita. É mister que lhe preservemos os princípios doutrinários com simplicidade e dedicação, sem intolerância, sem radicalismos, mas sem concessões indesejáveis. A orientação, a experiência e a prática dos médiuns mais amadurecidos, como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, entre outros, têm nos demonstrado, sempre, a necessidade da vigilância com relação à preservação da pureza dos preceitos básicos da doutrina espírita. Observamos, atônitos, as muitas discussões estéreis em torno de temas como crianças índigo, Chico Kardec, ubaldismos, ramatizismos, cromoterapias, e tantos outros enfadonhos ismos e pias, infiltrados no meio espírita. Aceita-se o poder curador de cristais, sem a menor reflexão consciente. Confiam, cegamente, nos efeitos das pomadas mediunizadas, como se essa prática enganosa lhes fosse trazer algum benefício. Promovem-se, nas tribunas, verdadeiros shows da própria imagem, shows esses protagonizados pelos ilustres oradores, que não abrem mão da vaidosa distinção do doutor antes dos próprios nomes. Criam-se associações com notáveis profissionais de pretensos espíritas. Muitos outros se projetam nos trabalhos assistenciais, para galgarem espaços na ribalta da política partidária. Não é de hoje o fenômeno das práticas exóticas nas hostes doutrinárias, fato esse que faz, realmente, a diferença, segundo algumas conveniências, propiciam as famosas churrascadas espíritas, disfarçadas de almoço fraterno, em nome do Cristo. Pasmem. Confeccionam rifas beneficentes, agendam desfiles de moda, de caráter filantrópico, e, o que é pior, cobram taxas para o ingresso nos eventos espíritas, quais sejam,
congressos, simpósios, seminários, e, por aí vai. Há um impulso incontrolável para o universo místico de muitos idólatras, que, talvez, leram alguma coisinha aqui, e outra ali, sobre a doutrina espírita e se dizem seguidores convictos, quando, na realidade, nada mais são do que espíritas de fachada. Os benfeitores nos advertem que cabe, a nós, a obrigação intransferível de defender os ensinamentos de Allan Kardec, seja pelo exemplo diário do amor fraterno, seja pela coragem do debate elevado. Muitas pessoas têm escrito para o meu e-mail, insistindo no tema, apometria. Informo-lhes, frequentemente, que a teoria e a prática da técnica apométrica, e suas leis, estão em pleno desacordo com os princípios doutrinários codificados por Allan Kardec. Jamais aconselharíamos incluir a apometria no corpo do departamento doutrinário e mediúnico das casas espíritas. Sobre essa estranhíssima prática, lamentavelmente, encruada por estas bandas do Centro-Oeste, indagamos aos experts, porque os espíritos não nos revelaram tal proposta terapêutica. Quando tiveram, à sua disposição, excelentes colaboradores médiuns, ao longo do século XX. Não basta se afirmar espírita, nem, tampouco, se dizer médium de qualidade, se essa prática não for exercida conforme preceitua a codificação espírita. Respaldados nos estudos sistemáticos que fazemos da doutrina espírita e não dispensamos, de forma alguma, esse hábito esclarecemos, sempre, que a apometria não é espiritismo, porquanto as suas práticas estão em total desacordo com as recomendações do Livro dos Médiuns. Com essas bizarras práticas, abrem-se precedentes graves para a implantação de rituais e maneirismos, totalmente inaceitáveis na prática espírita, que é, fundamentalmente, a doutrina da fé raciocinada. Se a apometria é, como afirmam os cansativos discursos dos líderes dessa prática, mais eficiente que a reunião de desobsessão, porque a omissão dos espíritos superiores, porque eles se calaram sobre o assunto. Curioso isso, não? No mínimo, é esquisito. O silêncio dos espíritos superiores é, sem dúvida, um presságio de que tal prática é de mau agouro, e, por isso mesmo, ela é circunscrita a poucos grupos. Não conquistou a aceitação universal dos espíritos, razão pela qual não conta com a anuência das nossas casas espíritas sérias. Percebemos que essas mistificações coletivas superlotam alguns centros espíritas, em que seus dirigentes vendem a ilusão da terapia apométrica, como mestres da hipnose, fazendo com que esses centros se tornem um reduto de fanáticos e curadores de coisa nenhuma, o que é lastimável. Por subidas razões, devemos estar atentos às impertinências desses ideólogos quixotescos, dos propagadores dessas terapias inócuas, que pensam revolucionar o mundo da cura espiritual. Até porque, a cura das obsessões não se consegue por um simples toque de mágica, de uma hora para outra, mas é, quase sempre, a longo prazo, não tão rápida como se imagina, dependendo de vários fatores, principalmente, da renovação íntima do paciente. Como se não bastasse, ainda, entra em cena, no rol das bizarrices doutrinárias, uma tal desobsessão por corrente magnética. Isso mesmo. Desobsessão. O uso de energia para afastar obsessores, sem a necessária transformação moral, reforma íntima, indispensável à libertação real dos envolvidos nos dramas obsessivos, contradiz os princípios básicos do espiritismo, pois, o simples afastamento das entidades perseguidoras não resolve a obsessão. O confrade Alcides Sarroris lembra, na Revista Espírita, DF, no artigo Desobsessão por corrente magnética. É possível que a proposta da corrente magnética parte de uma base falsa, qual seja, a de que o espiritismo exista para atender, na prática desobsessiva, a um grande número de pessoas. Por essas razões, preocupa-nos a introdução,
Na prática espírita, demais esse enxerto estranho, a chamada desobsessão por corrente magnética, assunto que ainda mantém sob hipnose muitos espíritas incautos. Repetimos que, sobre o tema, os espíritos ainda não enviaram orientação a respeito, por isso, sejamos prudentes, recomenda Calci. O cristianismo, com a pureza doutrinária do Evangelho e com a simplicidade de organização funcional dos primeiros núcleos cristãos, foi conquistando lenta e seguramente a sociedade de sua época. Porém, com o tempo, sofreu um significativo desgaste ideológico. Corrompeu-se, por força das práticas estranhas ao projeto de Jesus. Atualmente, apesar das advertências dos espíritos e do próprio Allan Kardec, quanto aos períodos históricos e tendências do movimento, os espíritas insistem em cometer os mesmos erros do passado. Confrades nossos, não conseguindo se adaptar ao espiritismo, e, consequentemente, não compreendendo e não vivenciando suas verdades, vão, aos poucos, adaptando a doutrina às suas fantasias, aos seus limites morais, corrompendo os textos da codificação, trazendo, para os centros espíritas, práticas dogmáticas de suas preferências místicas. Falta-lhes, no mínimo, o estudo das obras básicas da codificação rivelina. Das duas, uma, ou Kardec está sendo colocado em segundo plano, preterido por outras obras não recomendáveis, ou está, totalmente, esquecido, o que é pior. Mas como evitar esse processo? Como agir, ante os centros mal orientados, com dirigentes perturbados, com médiuns obsidiados, com oradores estrelas? Enfim, como agir, diante dos espíritas perturbados e perturbadores? Seria interessante a prática do lava-as-mãos ou a retórica filosófica do laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Devemos deixar que os próprios grupos espíritas usem e abusem do livre-arbítrio para, por fim, aprenderem a fazer escolhas corretas e adequadas às suas necessidades. Não nos esqueçamos de que os inimigos, em potencial, do espiritismo estão mascarados entre os próprios espíritas. Para encerrar nossas reflexões, atentemos para algumas admoestações de Viana de Carvalho, através de Divaldo Franco, contidas no livro Aos Espíritas. O espiritismo é a grande resposta para as questões perturbadoras do momento. A sua correta prática é a exigência destes dias turbulentos, pois os fantasmas do porvir ameaçam-no e distúrbios de comportamento apresentam-se com muita insistência, parecendo vencer as suas elevadas aquisições. Por motivos óbvios, o espiritismo deve ser divulgado conforme foi apresentado por Allan Kardec, sem adaptações nem acomodações de conveniência em vãs tentativas de conseguir-se adeptos. É a doutrina em que se fundamenta na razão, e, por isso mesmo, não se compadece com as extravagâncias daqueles que, por meio subreptício, intentando fazer prosélitos, acabam por macular a pureza originária da nossa doutrina espírita. Não faltam tentativas de enxertos de ideias e convenções, de práticas inconvenientes e de comportamentos que não encontram guarida na sua rígida contextura doutrinal que, se aceitos, conduzir-nos-iam a sérios problemas existenciais, não fosse a nossa convicção de que o espiritismo veio para ficar, e que de nada valem essas investidas do mal. Criar desvios doutrinários, atraindo incautos e ignorantes, causa, sem dúvida, perturbações que poderiam, indiscutivelmente, ser evitadas, se houvesse, por parte dos dirigentes, maior rigor na condução dos trabalhos de algumas casas espíritas. Repetimos com Divaldo, qualquer enxerto, por mais delicado se apresente para ser aceito, ferir-lhe a integridade porque ele, o espiritismo, é um bloco monolítico, que não dispõe de espaço para adaptações, nem acréscimos que difiram da sua estrutura básica. Caríssimos irmãos de ideal, cremos ser indispensável a vigilância de cada espírita sincero,
para que o escauracho seitista e sutil da invasão de teses estranhas não predomine no seu campo de ação, terminando por asfixiar a planta boa que é, e cuja mensagem dispensa as propostas reformadoras, caracterizadas pela precipitação e pelo desconhecimento dos seus ensinamentos, como adverte Viana de Carvalho. Centro Espírita não comporta vícios de quaisquer natureza. A doença do jogo compulsivo atinge mais de 10% da população mundial. Mark Griffiths, psicólogo britânico, professor da Nottingham Trent University, assegura que o hábito de jogar e apostar, se levado ao extremo, é tão viciante quanto qualquer droga. Pesquisas sobre jogadores crônicos garantem que tais viciados padecem pelo menos um efeito colateral quando sofrem por ocasião de abstinência, como insônia, cefaleias, bulimia, fraqueza física, disritmias cardíacas, consternações musculares, dificuldades de respiração e calafrios. A rigor, todos e quaisquer vícios são, invariavelmente, danosos ao crescimento espiritual do ser humano. Infelizmente, hoje em dia tornou-se modismo o hábito da jogatina. O governo estimula inclusive os sorteios de loteria. Em realidade, para os pesquisadores, os vícios se alargam a partir de uma combinação biológica e genética de uma pessoa, além do ambiente sociocultural em que ela cresce, e sua compleição psicológica, como traços de personalidade, atitudes, experiências, crenças e a própria atividade. Para alguns descrentes, o comportamento exagerado por si só não significa que alguém seja viciado. A diferença fundamental entre o exagero de entusiasmo e o vício é que os entusiastas saudáveis adicionam alegria de viver as atividades, ainda que desprovidas dos objetos de desejo. Não afirmaremos jamais que o vício, mormente o que propomos analisar, seja um problema de criminalidade, mas como um problema de desequilíbrio íntimo, diante das leis da vida. E isto não apenas no terreno em que o vício é mais claramente examinado. Sobre a temática, vício, Chico Xavier disse: se falamos demasiadamente, estamos viciados no verbalismo excessivo e infrutífero. Se bebemos café excessivamente, estamos destruindo também as possibilidades do nosso corpo nos servir. Quando ponderamos a palavra vício, podemos também citar os corrompidos pelo álcool, cigarro, dinheiro, comida e recordamos ainda do sexo. Sobre esse último tópico, Chico Xavier instrui: do sexo herdamos nossa mãe, nosso pai, lar, irmãos, a bênção da família. Tudo isto recebemos através do sexo. No entanto, quando falamos em vício, lembramos-nos do fogo do sexo e a droga. Mas droga é outro problema para nossos irmãos que se enfraqueceram diante da vida, que procuram uma fuga. Não são criminosos, são criaturas carentes de mais proteção, de mais amor. Porque se os nossos companheiros enveredaram pelo caminho da droga, eles procuraram esquecer algo. E esse algo são eles mesmos. Então, precisávamos, talvez, reformular nossas concepções sobre o vício. Paulo confessou: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas a iniquidade que habita em mim. Sob o ponto de vista espírita, o vício de jogar pode se tornar um grave entrave moral para o viciado que se diz adepto de espiritismo, colocando sob suspeita a sua credibilidade. Não é recomendável um centro espírita angariar recursos oriundos de jogos, pois isso provocará um ambiente desfavorável para a tranquilidade e harmonia dos frequentadores. As instituições espíritas voltadas a essa prática hospedam inevitavelmente irmãos do além despreparados para os serviços de socorro espiritual que a casa pode oferecer. Ainda que procuremos amenizar os argumentos, em realidade, o vício açoita as bases da consciência cristã e desarmoniza a estrutura psicológica. Alguns confrades são afeitos aos jogos de azar, porém é importante recordá-los de que o hábito persistente de jogar os enlaçará invariavelmente nas urdiduras da obsessão.
tais irmãos poderão ficar encarcerados nas garras insaciáveis do parasitismo ou do vampirismo, e vidas que poderiam ser nobres, dignas, proveitosas, tornam-se vazias, estimulantes de sujeição calamitosa, cujas defecções morais muitas vezes atingem famílias inteiras. No Brasil, há 60 anos, desde o governo Eurico Gaspar Dutra, os jogos de azar são proibidos. Explorá-los é contravenção penal. Todavia, como assinalo acima, o governo tem estimulado o jogo de azar, legal. Evoca-se para tal concessão a Sena, a Mega Sena, a Quina etc. Lembremos que nem tudo que é legal é moral, muito embora essa diversidade de jogos seja perfeitamente aceita pela sociedade. Quaisquer tipos de jogos nos centros espíritas contrariam os princípios cristãos, pelos efeitos nefastos que provocam aos seus praticantes. Não há como compactuar com tais práticas, que estimulam o ânimo dos dirigentes das instituições a promover rifas, bingos e sorteios viciantes, numa inquietante justificativa de que as finalidades são justas. Todavia, ainda que para fins beneficentes, não se justificam os meios comprometedores, consoante admoesta André Luiz, em Conduta Espírita, publicada pela FEB. É certo que doutrina espírita não é condescendente com quaisquer proibições em suas hostes, desde que observadas as advertências dos benfeitores quanto aos malefícios que os vícios, no caso, os jogos, causam aos que a eles se afinizam e se entregam. Cremos ser de bom alvitre a consignação, nos dispositivos estatutários e regimentos internos da Casa Espírita, o termo fica vedado tal ou qual coisa, pois não faltará quem sugira a divisão da doutrina em espiritismo conservador e espiritismo liberal, tal qual vem acontecendo, sabemos, com outras religiões, que a cada dia perdem adeptos e, consequentemente, força. Obviamente, se pessoalmente alguém quiser entrar numa casa lotérica e tentar a sorte, o problema é pessoal, isso é claro, mas se quiser arrastar essa mazela para a comunidade espírita, a questão muda de figura. A partir daí, alguém precisa alçar a questão em benefício dos postulados kardecianos. A despeito de quaisquer pretextos, uma instituição espírita não comporta, em suas instalações, rifas e jogos de azar. Para se angariar recursos visando obras transitórias das edificações materiais, a experiência tem mostrado que podemos pegar a charrua do esforço maior e promovermos os tradicionais almoços fraternos, exibições de fitas cinematográficas, bazares, festival da torta, festival do sorvete etc. Se alguém se dispuser a doar para a instituição um bem de expressivo valor, terreno, casa, carro, joias, a fim de ser revertido em recursos para obras assistenciais, esforcemo-nos por comercializá-lo a preço de mercado, sem rifar, lembrando sempre o que a sabedoria popular proclama: o pouco com Deus, e muito. Há roubos lúdicos. A casa espírita deve ser um celeiro de esperanças na tumultuosa noite das angústias e dores, por ser o referencial da luminescente mensagem do Paracleto prometido. Como célula de inalienável importância do movimento espírita, encontramos o centro espírita, com funções bem definidas e, portanto, totalmente vinculadas aos preceitos doutrinários, junto da qual congregam-se os adeptos do espiritismo para integrar em si na essência da terceira revelação, estabelecendo estrutura básica de aprofundamento intelectual no contexto da informação doutrinária, de modo a poder corporificá-la racionalmente no seu comportamento moral e social na jornada diária. Contudo, é exatamente nas casas espíritas, onde o movimento espírita deve se consolidar, que acontecem as mais estranhas práticas doutrinárias. Um dos mais graves problemas desse processo decorre daqueles que assumem responsabilidades de direção, sem os imprescindíveis recursos morais, culturais e doutrinários.
O movimento espírita decorre da dinâmica dos homens em prol da difusão dos códigos espíritas. Desta forma, infere-se que este processo deve estar consubstanciado no programa da codificação, até porque é em razão dele que existe. Mas, infelizmente, o espiritismo, ao se popularizar, permanece, por não se estudar Kardec, desconhecido, ou distorcido e desviado em muitos dos seus conceitos. O espiritismo é a terceira revelação dirigida aos homens, tendo seu edifício doutrinário alicerçado na infatigável contribuição intelectual de Allan Kardec, que compilou as mensagens dos benfeitores espirituais, transformando-as em livros, tradicionalizados como obras básicas, a saber, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e Gênese. Por isso não se exercem práticas alheias aos objetivos propostos pela doutrina espírita nos centros espíritas, dentre as quais lembramos os atos sacramentais como batismos, crismas, casamentos, velórios, dízimos, que se forem praticados fora das hostes espíritas merecem o nosso maior respeito. Como se não bastasse, surgem companheiros distantes da vigília cristã que introduzem nos núcleos espíritas práticas inoportunas do tipo Festival da Caridade. Isso soa contraditório diante do lema: não saiba a vossa mão esquerda, preces cantadas, paramentos especiais, terno e gravata, roupas brancas, debates de política partidária, jogos de azar, bingos, rifas, tombolas, desfiles de moda, etc. São irmãos que estabelecem a confusão doutrinária desnecessária, impondo ideias próprias como se fossem princípios espíritas e sempre aceitando novidades e revelações não comprovadas, criando seus espiritismos particulares numa confusa tendência ao misticismo ocasional. Isso, sem citarmos a publicação de livros supostamente doutrinários e irresponsáveis, por meio dos quais se promove a exaltação da fantasia mediúnica. Essas são práticas próprias das trevas, cujo objetivo é o aprisionamento mental e a escravidão psíquica que se promovem em nome do espiritismo. Lembramos, por oportuno, que o espiritismo não endossa propostas terapêuticas nas casas espíritas do tipo piramideterapia, cristalterapia, cromoterapia, musicoterapia, hidroterapia, desobsessão por corrente magnética. Estaríamos trazendo o exorcismo para os centros. Apometria, choques anímicos, etc. Enxertá-los nas instituições espíritas como se prática espírita fossem, é atitude de alto risco, pois que desconsidera a magnitude do espiritismo ao querer limitá-la aos acanhados pontos de vista particulares. Até quando continuar-se-ão impondo arroubos lúdicos nos centros espíritas dirigidos por irmãos simples e sinceros, normalmente sem muita cultura, mas que se deixam seduzir. Por essa razão se instala o capricho das vontades das lideranças cristalizadas ainda na ignorância doutrinária que disseminam essas práticas perfeitamente dispensáveis nos grupos espíritas. O centro espírita não é um hospital público, mas sim uma escola de conscientização do espírito. Ficamos consternados ao ler pela imprensa as seguintes publicações: 500 quilômetros em busca de UTI. Mãe e bebês gêmeos viajam mais de 500 quilômetros em busca de UTI em Porto Alegres. Falta de estrutura mata idosa no Rio. Falta de estrutura da rede pública de saúde faz mais uma vítima no Rio de Janeiro. SUS gaúcho. 500 mil procedimentos não atendidos. Estudo aponta 500 mil procedimentos não atendidos no SUS gaúcho. Mitos em torno dos recursos para a saúde. Saúde em greve no RS. Justiça determina restabelecimento das emergências. Pacientes como mercadoria. Uma doença chamada propina, do caos ao colapso na saúde. Pesadelo da saúde. Hospital é festival de horrores. No Brasil, a Constituição de 1988 tornou, em tese, o acesso à saúde gratuita um direito universal de todo cidadão brasileiro. Para atender a esse objetivo, foi criado,
Há 2 décadas, o Sistema Único de Saúde, SUS. Na prática, no entanto, ocorreu com a saúde algo semelhante ao observado na educação. A precária qualidade do atendimento público empurrou a classe média para o sistema privado. O Ministério da Saúde possui o maior orçamento do governo. O Brasil gasta, com saúde, mais do que outros países em desenvolvimento, e nem por isso possui indicadores mais favoráveis, ou seja, o país não oferece um nível mínimo de atendimento digno. Observamos o sucateamento do setor público de saúde no Brasil, razão por que os centros de saúde não atendem satisfatoriamente a demanda da população, pelo número excessivo de pacientes a serem socorridos, seja por falta de equipamentos básicos necessários em casos de emergência, seja pelo número reduzido dos profissionais de que podem dispor, ou seja, pelos baixos salários que esses profissionais recebem, dentre outros fatores. Tudo isso tem provocado uma reação de abandono do serviço público nesses profissionais. Muitas vezes as pessoas tendem a buscar meios alternativos para tratar suas enfermidades, e dentre eles estão os espaços religiosos, que possibilitam o acolhimento fraterno, dando importância e atenção ao que a pessoa está sentindo, e que, em muitas das vezes, aproxima-se da real condição do doente. Outras radicalizam mais, preferindo o auxílio das rezadeiras ou dos curandeiros, disponíveis a atender, gratuitamente, através da reze e dos curativos feitos com ervas, por exemplo, crendo na cura dessas pessoas apenas pelo fato de terem recebido o dom de Deus. Entretanto, alguns procuram as casas de orientação espírita, pois nelas encontram-se tratamentos para o bem-estar dos indivíduos, tendo o centro um papel interessante nesse contexto para a prevenção e manutenção da saúde. Já que o governo tem suas dificuldades na área, os espaços religiosos procuram oferecer alívio a esses males e sofrimentos, como também conforto, solidariedade e acolhimento. Daí a representação da relevância das práticas espíritas na saúde da população. O Centro Espírita percebe a prevenção de saúde de forma ampliada e contínua, através da difusão, sem prosélitos, das suas instruções espirituais. Portanto, o papel desempenhado pelas estruturas espíritas ou religiosas, de forma geral, pode ser de fato entendido como apoio à saúde, prioritariamente espiritual, na sociedade. A temática de práticas espíritas relacionadas à saúde pública é pouco discutida, razão pela qual não encontramos muitas publicações referentes à percepção desse fenômeno social pelos escritores espíritas. O descaso com a saúde pública tem confirmado o papel do apoio social e espiritual do centro espírita na percepção do bem-estar e sua relação com a concepção do amor e da caridade como fundamentos da conduta humana, explicados como saudáveis e capazes de manter a saúde relativa da população. A caridade, apoiada na fé raciocinada que o Espiritismo propõe, dá sentido à vida, oferecendo consolo, renovando energias e dando orientação eficaz ante as situações de angústia, incerteza das ideias e, consequentemente, ante a insegurança pessoal. Essa fé está ligada à vida concreta dos que nela depositam a sua crença. Em todo tipo de religião está implícito um problema central: liberar o homem da incerteza de sua transcendência, dar sentido à sua vida no mundo e além dele. Numa palavra, conscientização do mundo espiritual. Obviamente o centro espírita não pode nem deve ser um hospitalzão, entronizando métodos de cura física para os doentes que o procuram, mas uma escola da alma em que se prioriza a terapêutica da educação do ser pela ciência do espírito, a fim de que os doentes possam curar suas próprias doenças. Centro espírita não é escola de ilusões, acordemos enquanto há tempo. O assunto é recorrente, mas não há como ignorá-lo, até porque o exercício da mediunidade não comporta atitudes levianas, nem admite a insensatez nas suas expressões. Exige, sim,
um estudo contínuo dos seus mecanismos, sobretudo quanto à necessidade de um médium filtrar as sugestões mentais exercidas pelo espírito comunicante. Em assim procedendo, conquistará, pela meditação e introspecção enobrecidas, amplos recursos de ordem psíquica, jamais se colocando